Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal SFC Raiz do ano de 2024. Desde já agradeço de coração aqueles que se mantêm seguidores desta página e também aqueles que, mesmo não tendo produzido aí algum conteúdo neste recesso, entre o fim de 2023 para até agora, deram aí sua força para se tornar membro deste canal mais que 100% santista. Muita coisa aconteceu neste recesso involuntário, na eleição de um novo presidente, a montagem de um elenco novo, de rostos novos nesta nova temporada do Santos, que infelizmente se concretizou aí no inédito rebaixamento da Série B, na qual o Santos vai ter que se virar para se recuperar, para voltar em 2025 para a Série A. Vários reforços, um elenco novo praticamente, fora, com exceção de alguns velhos conhecidos aí deste elenco, como o caso do goleiro João Paulo, por exemplo, Thomas Rincon, Felipe Jonathan, que passou aí no ano de 2023 se recuperando de uma lesão, retornando agora. Então, vários tópicos aí nos bastidores que eu gostaria muito de ter falado antes de produzir uma análise pós-jogo. Entretanto, então, como este canal também eu estou fazendo aí, dando prioridade para também, além das análises dos vlogs, também desenvolver conteúdos para falar também da história do Santos, vai ser um pouquinho mais reservado para isso. E, tanto parece que a produção deste vídeo que eu estou a fim de fazer muito, dos primeiros anos do Santos Futebol Clube, se mostraram um pouco mais abrangentes do que eu esperava. Então, por esse motivo, então, eu farei esse vídeo por enquanto desse primeiro ano de 2024, desse pós-jogo, né? Dessa estreia que o Santos teve no Campeonato Paulista, diante de um dos adversários, não somente do Paulista, como também da Série B deste ano, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, que também fez um investimento de respeito para conduzir a incumbência, fazer frente aí a um difícil Campeonato Brasileiro da segunda divisão, que muita gente, ao contrário do que muitos esperam, não vai ser fácil. E vimos aí, especialmente, não somente pelo elenco, né, dos times promissores que podem subir, né, para a Série B, como o Santos, além de favoritaço para subir, mas a gente espera que se concretize esse favoritismo dentro do campo, e também nas estruturas, né, que chamou muita atenção, são os conhecidos gramados aí de times que o Santos já conhece, disputando o Campeonato Paulista, vai, né, ser obrigado a enfrentar, por times que, além do próprio Botafogo, os outros 6 que compõem a Série B, que são bem conhecidos do Santos, como Mirassol, Ponte Preta, Guarani, Novo Horizontino, Ituano, além do próprio Botafogo de Ribeirão. O gramado do estádio Santa Cruz vai ser um cartão de visitas para isso. Fora também, Moisés Lucarelli, então, quando o Santos enfrentar a Ponte Preta, que aliás é o próximo adversário do Santos, mas com a diferença que vai ser na Vila Belmiro, é clássico, brinco de ouro. Esse vai ser o cenário que o Santos vai enfrentar este ano, disputando apenas o Paulista e o Campeonato Brasileiro da segunda. Bom, como eu disse, pós-jogo é muito cedo para se afirmar. Eu não gosto de fazer críticas, jogo no primeiro jogo, é muito cedo, prematuro para se afirmar algumas conclusões do trabalho do Fábio Carille. Também gostaria de falar muito a respeito da vinda dele, também nas circunstâncias que ele veio e que podem trazer problemas para a diretoria do Santos, a julgar pela ação que a equipe japonesa anterior, que o Fábio Carille estava, moveu contra o Santos um dia antes dessa partida. O Santos aí até acionou a FIFA para fazer um trocadilho com o nome do time japonês, o Veivari Nagasaki. Literalmente a equipe japonesa acionou o VAR para a FIFA para reivindicar aí uma suposta multa rescisória que teria direito pela saída do Carille para a vinda dele ao Santos Futebol Clube. Depois do anúncio da vinda do Carille, veio aí os outros reforços, na qual o Carille, pela segunda chance na sua passagem pelo Santos, vai ter oportunidade de fazer aquilo que ele foi privado da sua primeira passagem dele, quando livrou o Santos do rebaixamento em 2021, mas encontrou um empecilho chamado Edu Draceni, que agora todos estão vendo da maneira como ele saiu e que também possa servir como uma reparação moral, né, da maneira como o Carille saiu, para que ele agora possa desenvolver algum trabalho no Santos daquilo que ele foi alijado na sua primeira passagem dele, indicar jogadores de sua confiança.
e um elenco que foi montado aí, alguns deles, por exemplo, alguns nomes novos, foram indicações do próprio Carille, a julgar, por exemplo, alguns, como o volante João Schmidt, que teve experiência no Japão, como, por exemplo, o Gil, o zagueiro, na sua passagem dele com o Corinthians, o Juliano, que também é um conhecido dele também, e fora alguns outros aqui, que são uma lista extensa de reforços, que a gente vai falar aí do desenrolar nesta temporada. Vários custos novos, mas problemas que o Santos aí, alguns fatores que o Santos vai poder ter que se libertar daquela trágica temporada do ano passado. Então aqui que um Botafogo que jogou única e exclusivamente defensivamente, na equipe compondo quase toda a sua equipe no seu campo de defesa, entupindo toda a sua parte defensiva com seus 10 jogadores em campo e limitando aí as ações do Santos por esse motivo. Então, na pessoa do G do Pituca, o Meia, que agora voltou, o próprio Juliano, que vai ser o responsável, talvez, exatamente pelas armações de jogadas, isso limitou um pouco a equipe do Santos, que teve essa dificuldade de criar chances e que, mais uma vez, que é algo que o Carille vai ter que se virar do ponta cabeça, da bola poder chegar no centroavante. Um problema que se insiste em ter nesse time do Santos é uma herança da temporada tribulada que tivemos no ano passado. Pode ser com o Marcos Leonardo, pode ser com o Júlio Furque, pode ser com o William Bigode ou qualquer outro atacante. Se a bola não chegar no centroavante, as coisas vão ficar realmente muito difíceis. Tanto que as chances que o Santos criou foram nos pés, por exemplo, de uma assistência do Juliano que deu para o Guilherme e para o Pedrinho, que é o novo ala direita do Santos. E outra coisa que chamou muita atenção também é não somente essa dificuldade do Santos penetrar no adversário, na pessoa também dos pontas, nas jogadas de linha de fundo. Pouquíssimo apoio que nós tivemos dos nossos laterais, pelo menos na etapa inicial. Seja na pessoa do Aderlan de um lado, como do Felipe Jonathan do outro. Que numa equipe jogando única e exclusivamente jogando no seu campo de defesa, acho que isso também limitou um pouco as ações do Santos, que quando tivemos o Pedrinho e o Guilherme, de um lado e do outro, tendo que se virar na marcação de 2 jogadores do Botafogo. Então faltou uma parte de apoio deles e o Carille, eu acho que viu isso depois do segundo tempo, conversou isso, para que tanto um quanto o outro nas laterais pudessem dar mais apoio. A conclusão é que é feliz de ver, pelo menos, que o Santos teve pelo menos uma proposta mais ofensiva do que qualquer jogo que o Santos teve no ano passado. Tenho uma saudade de ver o Santos propor o jogo, partir para cima do adversário, coisa que não se viu e que culminou na tragédia que sofremos no ano passado. Então, é o que o torcedor do Santos quer, é o que espera, a volta do DNA ofensivo, a volta de um Santos fazer valer a tradição de time grande, né? Pelo menos buscando o jogo, mesmo custo que custar, com o elenco que tem, e agora, mesmo que agora tivemos essas circunstâncias da divisão, temos agora um time que tem banco, uma equipe que pode ter opções agora, como o Carille aproveitou, queimou as suas substituições, entendeu? Porém, ainda falta, por exemplo, uma opção, quando enfrentamos esses adversários literalmente recuados, ou usado uma expressão, está na moda, reativos, né? Mas nada mais, nada menos que a velha e boa retranca, né? Um adversário que entope o seu campo de defesa para jogar no contra-ataque, postar em contra-ataques velozes. O Santos, da parte nossa, vai faltar algum cérebro da equipe que pode, por exemplo, sair da sua linha de ofício para poder forçar, por exemplo, uma saída de posicionamento de linha adversária, forçar, pelo menos, ao desmonte da linha adversária para poder situar as opções, e ficar se limitando apenas nos recuos de bola para jogar, por exemplo, no toque, recuo de bola do João Paulo, ou quando assim, a gente enfrenta esses adversários, acabar apelando para ligações diretas. Ainda falta isso, né? Os toques de profundidade na pessoa do Juliano e também o Guilherme fizeram até um fator aí diferencial do que foi na etapa inicial. Porém, no segundo tempo é que nós vimos aí um pouco mais de agressividade no Santos, especialmente porque aí o Carille deu as suas mexidas, e o fator, acho que foi o grande nome da partida, que foi o Otero, um dos novos reforços, que entrou no lugar do Pedrinho, junto com o William Bigode, nas primeiras mexidas do Carille, que entraram nas saídas respectivas, além do Pedrinho e do Júlio Furque. Bom, e foi justamente por essa saída, né,
propositura de um individual do Otero que foi o fator que nos fez aí a vitória nessa partida. Então, saindo da sua posição do lado direito, buscando, né, forçando, atraindo o seu marcador para que ele pudesse aí finalizar e dar o número definitivo, uma vitória nossa aí nessa estreia. Então, a proposta que o Carille tem, acho que depois da partida, acho que mais importante do que a vitória é ver como que a equipe se comporta com o resultado a favor. Muitas ressalvas ainda com o histórico do Fábio Carille, de ser um treinador retrangueiro, um treinador que segura resultado. E a julgar por essa partida de estreia, realmente é o que a gente pode, talvez, esperar. Não dá muita coisa do Carille. Isso não é uma crítica. Quem se propôs a trazê-lo tem plena consciência dos trabalhos dele e que ele sempre vai ser conhecido por isso. E vai ser muito difícil de ele quebrar esse estigma. Alguém que joga única e exclusivamente por uma bola e depois segurar ou propor um contra-ataque veloz para fazer o resultado depois no decorrer da partida. O Carille, por exemplo, que passou aí antes de vir para o Santos, veio de 2 temporadas no futebol japonês e na segunda divisão do futebol japonês, onde ele, por exemplo, na última temporada do ano passado na sua equipe, não conseguiu subir a sua equipe para divisão de elite de lá. Então ele já está acostumado em jogar em divisões inferiores. Não, também, mais uma vez, não é uma crítica. Eu gostaria muito de fazer um vídeo a respeito dos trabalhos do Carille antes de ele vir aí para a sua segunda passagem pelo Santos, porém, hoje ele não pode dizer que não tem banco, não tem opções. Hoje ele usou isso, ele explorou, ele deu chances. Por exemplo, além do próprio Otero e do William Bigode, temos a entrada do Rainer, né, que entrou no lugar do Adelan, outro lateral direito. Temos a entrada do Casares, que depois entrou no lugar do Juliano, e ele queimou a sua substituição última, colocando o Thomas Rincon já para garantir o resultado, para segurar a partida, aí que talvez foi um fator perigoso, porque o treinador do Botafogo, verificando isso, colocou praticamente a sua equipe para abafar o nosso time, para buscar o resultado, para pelo menos um gol de empate. O que se viu nos minutos finais foi um sufoco, uma equipe explorando as bolas paradas, que tem os 2 zagueiros deles muito altos, o atacante deles também é muito alto, e a gente se segurou aí para segurar o resultado. Algumas falhas ainda defensivas, mesmo na pessoa do Gil, que é um cara que eu vou ter muita ressalva aí na vinda dele, pelo fato de, além de ter a idade avançada, que já esse ano vai completar 37 anos, o único fator que talvez possa ser positivo da parte dele é justamente as bolas aéreas, porque ele ser muito alto. Entretanto, é um zagueiro já pesado, contrastando também com o Joaquim, que talvez seja um cara um pouco mais veloz, pode ser algum fator de consistência defensiva um pouco mais homogênea para a parte do Santos, o que falta na parte ofensiva, por exemplo. Aí o Santos recuou e deu um perigo, porque o que falta nesse time do Santos, ele também deu um cara de uma válvula de escape no meio para propor, para quebrar a linha do adversário. O Botafogo teve no seu último lance, na pessoa do Douglas Baggio, que quase culminou no nosso gol de empate, numa falha no nosso sistema defensivo. Isso vale também na cobertura do nosso meio do campo. Justamente, coincidência ou não, quando o Thomas Rincon entrou. Então, já dando assim minha primeira corneta no jogo. Então, analisando individualmente, é cedo prematuro para se falar, mas hoje, por exemplo, destacou muito também, além do próprio Otero, que entrou, né, para ser o fator decisivo da partida, foi o Diego Pituca, que foi talvez a impressão positiva da parte dele, ele sendo agora o capitão desta equipe, que para mim, eu já falei em vídeos anteriores aqui, um dos erros dessa diretoria do Inominável, porque ele foi o cara que desde o começo se propôs a ficar e acabou sendo mandado embora, então, e manteve aqueles que estão difíceis de sair desde o começo, só para lembrar algumas coisas. E o Diego Pituca hoje ele foi um grande destaque nos desarmes, especialmente quando a equipe do Botafogo ensaiou o contra-ataque veloz, era ele junto com o João Schmidt, que teve uma atuação aí, de certo modo discreta, embora não é um cara assim que dá para dizer, para se afirmar como um cara que dá para ganhar titularidade logo de cara. Acho que vai disputar justamente, para mim, na minha pessoa, com o Thomas Rincon. Então acho que não vai ser unanimidade, embora seja muito cedo para se afirmar. O Guilherme, hoje, embora tenha tido algumas chances, por exemplo, ele não dá para se esperar hoje, para quem ficou acostumado com os lances individuais do Soteldo,
deu para se perceber que ele é um cara mais de passes, de distribuição de passes, e não realmente uma válvula de escape de habilidade individual. Então não dá para se esperar, acho que alguma coisa do Guilherme nesse ponto. Embora tenha se falado muito bem dele, mas se depender de jogadas nas quais o Santos vai precisar de um apoio do seu lateral esquerdo, seja no Felipe Jonathan, seja do Jorge ou até mesmo do Kevson, eu acho que não dá para apostar muito assim na pessoa dele. Pelo menos, na minha opinião, talvez o Marcelinho, que foi um dos outros reforços, já poderia ter entrado, por exemplo, para ser uma dessas opções. Marcelinho, que joga tanto nos dois lados, no direito quanto no esquerdo, e que causou boa impressão em alguns jogos de treino, por exemplo. Falou-se muito bem dele na partida contra o Oeste, uma semana antes de uma partida de treino, que tem um bom chute de longa distância, um fator que eu sempre falo aqui para quem me acompanha nos vídeos, outro recurso que faltou muito nessa trágica temporada que o Santos tem, não somente em 2023, mas vários anos aí, por exemplo. Não tivemos muitos lances aí nesse quesito de longa distância, por exemplo. Só talvez o que eu me lembre foi uma do Diego Pituca, que foi uma bola isolada aí para fora. Então acho que o Santos tem que explorar isso também, né, na pessoa desse elenco que o Santos montou agora para esse ano de 2024. O William Bigode, dá para se falar muito dele também, porque assim como o próprio Júlio César, ele não teve muitas opções para ele, por exemplo, a não ser apenas se tange no contra-ataque. O Juliano, do que tem a proposta que se dá para ele, realmente é um jogador que vai ser aí a nossa referência de armação de jogadas, né, que vai suceder aí o Lucas Lima. Tem um certo imbróglio em relação a ele também, que o Marcelo Teixeira está a fim de se livrar dele, mas parece que não é novidade alguma. O seu Lucas Lima parece que vai fazer algo que ele fez já na sua primeira passagem dele, fazer valer aí o seu contrato. Outra coisa aí para se falar em outros vídeos também, mas em suma, galera, o que importa menos são os 3 pontos, o que importa é que pelo menos o Santos venceu, embora temos aí certas coisas que ainda dá para se poder aprimorar no decorrer dos jogos que vamos enfrentar agora, nessa temporada que o Santos vai enfrentar aí, jogando apenas 2 competições. Então, o saldo é positivo, então, de todo modo, ainda com certas ressalvas, dá para se cravar que essa equipe, por exemplo, tenha algum padrão de jogo agora. Mas, pelo menos a parte positiva é que nós temos uma equipe que quer, quando precisa, pode propor o jogo, pode propor uma ofensividade. Não dá para se esperar outra coisa nessas circunstâncias. E vamos, que é o Santos Malandro. Agora a próxima partida vai ser agora diante do Ponte Preta, na Vila Belmiro. Outro assunto também que eu gostaria muito de falar a respeito do sócio, do sócio rei, que o nosso agora presidente Marcelo Teixeira aboliu temporariamente aí o recurso das categorias mais privilegiadas aí de poderem dar aos seus acompanhantes, que deu muito problema no ano passado, porque muita gente ficou de fora, em poucos segundos os programas de sócios os seus ingressos já haviam sido esgotados, e até o presente momento deste vídeo ainda tivemos opções ainda de ingressos para o jogo em casa, que vai ser no primeiro ano na Vila Belmiro, no sábado que vem. Então, mas mesmo assim, ainda há muito que se consertar no que diz respeito ao site do Sócio Rei, que os associados parecem que estão tendo uma certa dificuldade também em adquirir ingressos online, né? Tem muita coisa para se falar, e que comecemos esse ano de 2023 para que no próximo ano a gente volte para o lugar nosso de direito, que nós nunca deveremos ter saído. Assim, por enquanto, e aguarde mais conteúdos, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sugestões de críticas na seção de comentários e até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!